Os 4 foram condenados por homicídio simples com dolo eventual. Elisandro Spor, dono da boate, a 22 anos e 6 meses de prisão. Mauro Hoffman, o outro sócio, a 19 anos e meio. Marcelo de Jesus dos Santos, o vocalista da banda, e Luciano Bonilha Leão, o assistente de palco, foram condenados a 18 anos de reclusão. Tanto os réus quanto o Ministério Público do Rio Grande do Sul podem recorrer das sentenças. O julgamento aconteceu em dezembro do ano passado e durou 10 dias. Mobilizou o Rio Grande do Sul, especialmente a cidade de Santa Maria, e as famílias das 242 pessoas que morreram na tragédia da Boate Kiss em 27 de janeiro de 2013. No cemitério municipal de Santa Maria, as despedidas se sucederam. Esses eram os 2 únicos filhos da família Sala, Marcelo, de 20 anos, e Pedro, de 17, que tinha acabado de entrar na faculdade de agronomia. E os dramas vão se repetindo. Esta aí era a Mariana Machado Bona, 18 anos, tinha acabado de passar no vestibular para o curso de publicidade. Era a caçula de 3 filhos da família. Essas são as histórias que vão se repetindo nesse dia terrível, histórico, aqui para Santa Maria. Infelizmente, muito triste. Mas na última quarta-feira, o julgamento dos 4 réus, considerados culpados pelo Tribunal do Júri, foi anulado. Os 3 desembargadores da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nem mesmo entraram no mérito das penas aplicadas. Por maioria, concordaram com nulidades apontadas pela defesa. Os advogados dos réus alegaram que os condenados não tiveram um julgamento justo e que o júri teve diversas falhas. Eles afirmaram que os 4 jurados foram selecionados após o prazo legal. As defesas também alegaram que a decisão dos jurados foi contrária às provas do processo. Por 2 votos a 1, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça acolheu parte das apelações e decidiu então, Renata, anular o júri. Mas afinal, até que ponto essa decisão foi considerada surpreendente por quem está diretamente envolvido nesse caso e também por familiares e sobreviventes? Como o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem atuado em relação ao julgamento da tragédia da Boate Kiss? E quais são os próximos passos desse processo? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic e nesse episódio converso com o repórter Eduardo Matos, do Grupo RBS, que acompanha esse caso desde 2013. Fique com a gente. Eduardo Matos, dá para dizer que a decisão da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi surpreendente? Qual era a expectativa ali na sessão antes do início dos trabalhos? De maneira geral, sim, Roberto Maltic. Pelo seguinte, o que se tinha de expectativa antes desse julgamento? E eu falei com todos os, digamos assim, operadores desse processo, sejam juízes, sejam desembargadores, mas assim, a gente sentiu o ambiente ali. Qual era a expectativa? A expectativa era o seguinte, era uma redução de pena, porque a pena realmente foi considerada pelos operadores de direito como uma pena alta, principalmente os que atuam na defesa dos réus, as penas ali de 18 a 22 anos de prisão. Então, se tinha uma expectativa de redução de pena e se tinha uma expectativa de soltura dos réus. Por que digo redução de pena e soltura dos réus? Porque o fundamento utilizado pelo juiz Orlando Facine Neto, que foi o presidente do Tribunal do Júri lá naqueles 10 longos dias do fim de 2021, foi o seguinte: pena acima de 15 anos, com base num dispositivo legal, com penas acima de 15 anos, manda executar antecipadamente a pena. Então existia essa expectativa, sim, de que houvesse uma redução de pena, pela característica da Câmara também, de acatar muitas vezes os argumentos da defesa, e a soltura dos réus.
Não se tinha nem por parte do Ministério Público, e evidentemente o Ministério Público não vai falar isso abertamente, mas não se tinha a expectativa de manutenção das penas como elas foram aplicadas, ou seja, penas altas. Respondendo a tua pergunta objetivamente sobre a questão da anulação do júri, foi uma surpresa para a maioria, mesmo que alguns advogados sustentem que eles alegaram essas nulidades e que eles queriam que elas fossem observadas, avaliadas e deferidas pelos 3 desembargadores. Mas a expectativa era diferente. Agora, Eduardo, falando um pouco mais sobre essas nulidades que foram aceitas pelos desembargadores e que fizeram com que o júri fosse anulado, né? Os advogados dos 4 condenados, o Mauro Hoffman, o Elisandro Spor, o Marcelo Jesus dos Santos e o Luciano Bonilla, fizeram 5 alegações, né, que foram vitoriosas na primeira Câmara. Explica pra gente que argumentos foram esses que tiveram essa força de anular esse júri que era tão esperado. Explicando para o ouvinte do Ao Ponto, Roberto Maltic, o seguinte: os desembargadores eles nem chegaram a julgar o mérito da causa em si. Por que não julgaram o mérito? Porque eles pararam, digamos assim, entre aspas, nas preliminares. O que são as preliminares? São justamente as nulidades alegadas. Você falava das 5 nulidades. Eu vou citar 3 delas, que elas foram mais faladas e foram mais detalhadas pelos desembargadores nos seus votos. Inclusive, nesse momento, enquanto a gente está falando, o acórdão ainda não saiu. Então, alguns detalhes dessas nulidades serão apresentados nos próximos dias, quando da publicação do acórdão. Bom, vamos a elas. O que é a primeira nulidade e a mais falada, talvez a mais falada delas? A primeira delas diz respeito à formação do Conselho de Sentença e do sorteio dos jurados. O argumento é que o juiz Orlando Facini Neto, ele utilizou uma forma de sorteio diferente do que prevê o Código de Processo Penal. Ou seja, ele realizou 3 sorteios e no entendimento da defesa, essa realização dos 3 sorteios não deveria ter ocorrido. Ela foi diferente do que diz o Código de Processo Penal. Esse foi um dos argumentos. O outro argumento, de que o Ministério Público teria se usado do sistema de consultas integradas, que é uma ferramenta utilizada pelos órgãos de segurança pública, os órgãos de Estado, órgãos públicos como o Ministério Público, para fazer uma espécie de devassa. Isso eu estou usando a palavra devassa, que foi a palavra utilizada pela defesa, tá? Na vida dos jurados, para saber, bom, esse jurado aqui, por exemplo, já visitou pessoas na cadeia, não vou aceitar ele no júri. Então, assim, utilizou esse sistema e a defesa não tem acesso a esse sistema. Explicando para o ouvinte, a defesa, os advogados, as pessoas comuns, qualquer um, não tem acesso ao sistema de consultas integradas. É preciso ter uma senha lá, você ingressa no sistema de consultas integradas e tem acesso ao nome das pessoas e à sua ficha criminal. Bom, os desembargadores entenderam por maioria que não houve paridade de armas, que é o termo usado no direito, né? Não houve paridade de armas, portanto, a nulidade deveria ser acatada neste ponto. Tem uma outra questão que também foi trabalhada, Roberto Maltic, que é relativa à apresentação de uma maquete por parte do Ministério Público, uma maquete da Boate Kiss, que foi feita pela Universidade de Santa Maria, né, de como é que aquela boate estava no momento do incêndio, lá em 27 de janeiro de 2013, quando 242 pessoas morreram, 636 ficaram feridas. A gente com dificuldade de passar aqui, daí eu lembro que a gente subiu aqui, esse degrau é complicado. A gente veio e daí quando eu cheguei ali acendeu um estrondo, né, apagou as luzes. E aí tava uma escuridão, a gente veio por aqui se esbarrando nessa grade aqui, porque tava muito cheia aqui toda essa... E essa maquete foi apresentada muito em cima do julgamento. Ou seja, o argumento da defesa, e também acabou acatado por maioria pelos desembargadores, é que os advogados não tiveram acesso prévio a esse material antes de analisá-lo no momento da apresentação durante o júri. Essas nulidades que foram apresentadas agora, elas participaram desse julgamento? Houve debate sobre esses temas levantados agora em nível recursal? Isso foi alegado. Eu lembro bem porque eu participei, Roberto Maltic, do sorteio dos jurados. Eu participei de todo esse processo até a formação do Conselho de Sentença lá no dia do júri, quando se formou 7 jurados para julgar os 4 réus. Isso foi alegado pela defesa.
sobre eventuais possíveis nulidades. Só que o magistrado entendeu, e isso é uma prerrogativa dele naquele momento, de decidir que não havia nulidade e que aquilo deveria ser mantido. Então, esse ponto específico dos jurados, isso foi enfrentado lá atrás. A defesa entendia que havia nulidade já ali, o magistrado entendeu que não, o Ministério Público também entendeu que não. Um dos desembargadores da primeira Câmara Criminal também entendeu que não. Outros dois entenderam que sim, e por essa maioria, aí sim, apontaram a nulidade neste ponto específico que você citou, que ocorreu lá atrás, antes do julgamento. E mesmo quando a defesa apresentou lá atrás, o Ministério Público não ficou com uma sensação, você ouvia algum tipo de sensação de que isso será arguído mais à frente? Eu, nesse ponto, te diria que não, porque o Ministério Público ele é sempre consultado em eventuais pedidos por parte da defesa. Ele entendeu que o procedimento ali estava sendo um procedimento legal, dentro das regras do jogo. O Ministério Público entendeu isso, mas claro, evidentemente que cabe ao magistrado, que é o presidente do tribunal do júri, decidir. Bom, realmente tem uma nulidade aí, vamos voltar e vamos fazer tudo de novo. Não, o magistrado entendeu que não havia nulidade no sorteio dos jurados e por esse entendimento ele seguiu com o sorteio dos jurados e o júri acabou ocorrendo. Decretando a prisão dos 4, pedindo que se observe a dispensabilidade de algema e que eles sejam conduzidos com toda dignidade. Só que, como os advogados sempre gostam de dizer, que defendem os réus, eles fizeram constar em ata esses apontamentos de nulidade lá atrás para depois agora, por exemplo, no julgamento na Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, decidir por essa nulidade, essa anulação desse júri que ocorreu no fim de 2021. Agora, falando especificamente dos bastidores dentro do Tribunal de Justiça, né? Como você mesmo já mencionou, não houve uma unanimidade. A divergência foi justamente do relator, presidente da sessão, o desembargador Manuel José Martins Lucas, que rejeitou essas nulidades que foram atribuídas pela defesa. Em que medida esses 3 desembargadores já tinham um envolvimento pregresso com as decisões relacionadas ao caso da Boate Kiss e em outras oportunidades, como eles procederam? É curioso isso, Maltic, que você pergunta, e muito interessante, porque o desembargador Lucas, que é o relator da matéria, ele é um desembargador, por mais que a defesa ela se insurja contra a imprensa quando a imprensa diz isso, e eu tenho falado isso porque eu acompanho o processo. Então, quando você acompanha o processo, você sabe quando uma decisão ela é mais para um lado ou mais para outro. Não diria que o desembargador Lucas ele acata mais defesa ou acata mais Ministério Público, mas eu diria que muitas das decisões do desembargador Lucas acaba acatando o que as defesas pedem. Bom, eu vou citar, por exemplo, que o próprio júri em si, o julgamento popular, ele não deveria ocorrer no entendimento do desembargador Lucas. E olha, veja bem, ele acabou mudando de posição agora, nesse julgamento das apelações, porque lá atrás, quando houve o recurso contra a sentença de pronúncia, ele foi um dos desembargadores da primeira Câmara que votou por não reconhecer o dolo eventual, ou seja, que os réus, que houve um homicídio ali culposo, ou seja, que não houve intenção de matar naquele momento. No entanto, agora ele entendeu naquele momento do julgamento que diante de todos os procedimentos que ocorreram, diante da dor das famílias, diante de um júri que talvez, ele usou esses termos, né? Que se não fosse realizado o julgamento agora, ia ser feito um outro júri, um novo júri, e talvez não acabasse mais esse processo. Ele entendeu por afastar as nulidades. O desembargador Jaime Weingartner Neto, ele começou nesse processo, ele é um ex-promotor de justiça, entrou pelo 5º Constitucional nessa vaga de desembargador, inclusive um bastidor, né, para o ouvinte do Ao Ponto, é o seguinte: o desembargador Jaime, como um ex-colega de Ministério Público de muitos, acaba tendo o nariz torcido por alguns promotores e procuradores, justamente por decisões que acabam acatando alguns pedidos da defesa, mas ele agora, evidentemente, está na função de magistrado, e essa é a função que deve ser isenta no momento de analisar a matéria. Mas o desembargador Jaime Weingartner Neto, ele já vinha dando entendimentos de que isso poderia ocorrer. A tendência maior, como eu falei,
era de uma redução das penas dos réus e a determinação da soltura. No entanto, eles acabaram acatando a nulidade. Sobre o desembargador Conrado, que era o terceiro da Câmara, na primeira Câmara, o desembargador Conrado é um desembargador que assumiu há pouco a cadeira. Um dos desembargadores acabou deixando essa Câmara, o desembargador Honório, entrou o desembargador Conrado, e o desembargador Conrado, ele tem uma característica mais garantista. Então, respondendo à tua pergunta, existe uma tendência na primeira Câmara Criminal a acatar muitos dos pedidos dos réus. Agora, faço uma observação. Isso foi dito, inclusive, na tribuna pelo advogado Jean Severo, que defende Luciano Bonilla Leão. Olha, a imprensa está dizendo que a Câmara acaba acatando muitos pedidos da defesa. Eu aqui quase nunca ganho. É que o advogado Jean Severo, ele acaba defendendo muitos suspeitos de crime de participação em facções criminosas. Então, nesse caso específico, ligado ao tráfico de drogas, ligado a homicídios, a primeira Câmara acaba tendo, digamos assim, uma caneta um pouco mais pesada. Eduardo, por razões muito óbvias, né? Esse é um julgamento cercado de muita comoção, né? Você tem 242 famílias destruídas, você tem essa argumentação da defesa, dos réus, de que eles não são assassinos, que eles jamais sairiam de casa com o objetivo de provocar o que eles provocaram, essa verdadeira tragédia. Como toda essa comoção, na sua avaliação, tem afetado o trabalho do Tribunal de Justiça em relação ao caso? O Tribunal Gaúcho, ele encarou esse caso como uma prioridade, no sentido administrativo da palavra. Ou seja, vamos dar a atenção que esse caso merece, esse caso está demorando demais, essas pessoas morreram lá em janeiro de 2013, e esse caso ainda sequer passou pela primeira instância, isso lá atrás eu estou dizendo, quando não tinha havido ainda o júri, porque os ouvintes talvez recordem, e se não recordam, eu recordo agora para eles, que é o seguinte, Maltic, esse processo lá atrás começou no município de Santa Maria, tinha como juiz Ulisses Lousada, ele determinou o júri, houve um pedido da defesa do réu Alessandro Spora, ex-sócio da KIS, de desaforamento, que nada mais é do que a mudança de foro, porque entendia que a comarca de Santa Maria estaria contaminada e não estaria isenta para votar naquele tribunal do júri. O processo foi para Porto Alegre, tramitou durante anos em Porto Alegre, o júri foi realizado e a própria organização do júri demonstra que o Tribunal de Justiça encarou esse caso como um caso prioritário. Foram 10 dias de julgamento, toda uma estrutura diferente, foi o julgamento mais longo da história do Judiciário do Rio Grande do Sul, foram 10 dias, se tinha expectativa até de mais, de cerca de 15 dias, acabou sendo um pouco menos, porque algumas testemunhas acabaram não prestando depoimento, mas o fato é que o tribunal, e tanto é que o seu vice-presidente, desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, presidente do Conselho de Comunicação do Tribunal de Justiça, estava lá, logo depois, quando terminou o julgamento na primeira Câmara Criminal, estava ali para conceder entrevista coletiva, para falar sobre a questão do julgamento no sentido administrativo da palavra e da atenção que a Corte está dando para esse caso. Nós só queremos responsáveis por isso. Teve responsáveis e são os 4. Os 4 têm responsabilidade. Houve um julgamento. Nós tivemos toda essa função. Aí a gente vem de Santa Maria e o que a gente recebe? Não tem o que te dizer. É inacreditável o que está acontecendo. Eduardo, como você resumiria o clima entre os familiares depois dessa sessão da quarta-feira? Um clima de tristeza, de perplexidade, mas eu diria que de não tanta surpresa no sentido da decisão por soltar os réus, porque durante a sessão foi decidido pela soltura dos réus. Agora, ao final, as pessoas choravam, elas se indignavam, elas gritavam. Bem no final da sessão ali, as pessoas ainda estavam saindo da sala, que era uma sala de julgamento que não é uma sala tão grande, né, pela dimensão que tem esse caso. Alguns dos julgamentos, diante da repercussão, acabam sendo feitos em auditórios, coisas assim, mas não, foi realizado numa sala do Tribunal de Justiça, no 8º andar, onde a sessão da primeira Câmara Criminal geralmente acontece. E a mãe de uma das vítimas,
ela se indignou e gritava e dizia que aquilo era um absurdo, e você via a dor na cara das pessoas, você via o rosto das pessoas assim, doído, aquele sentimento de realmente fomos derrotados. Mas um detalhe interessante na fala de um dos sobreviventes, que teve boa parte do pulmão comprometido em função da intoxicação da fumaça, ele disse o seguinte: nós perdemos agora, mas nós não estamos derrotados. Então, existe essa expectativa de que algo pode ser revertido. A justiça, no entendimento deles, e veja bem, eu estou trazendo o entendimento dos sobreviventes e das vítimas, e também falei há pouco sobre o entendimento da defesa e do Ministério Público. O entendimento dos sobreviventes e das vítimas, quando eu falo vítimas, as pessoas que ficaram feridas e acabaram se recuperando, é o seguinte: esses 4 precisam ser condenados e responder por 242 mortes e 636 feridos. Se tem mais gente, bom, pode ter mais gente, mas agora não tem. Então que se responsabilize o que tem. Esse é o entendimento deles. Eduardo Matos, a partir de agora, qual é o trâmite dessa decisão? Já houve outras decisões do Tribunal de Justiça e do Estado em relação ao caso da Kiss, que foram derrubadas em tribunais superiores, não é? Pois é. Agora o que acontece? A gente tem que esperar a publicação do acórdão por parte da primeira Câmara Criminal. Sendo publicado o acórdão, abre-se prazo para a apresentação de embargos de declaração. Esse recurso ele não tem a força de mudar a decisão no sentido da anulação do júri. Ele vai mudar eventualmente algo, uma coisa que outra, dentro do acórdão em si, mas ele não muda o que os desembargadores decidiram pela anulação. Essa é uma coisa. A outra questão é o recurso especial. Esse sim vai enfrentar a nulidade argumentada pelos desembargadores e decidida por eles. Aí esse recurso especial vai ser apresentado ao Superior Tribunal de Justiça e também, ao mesmo tempo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, que é quem vai recorrer, já anunciou que vai recorrer com um recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal. O que acontece a partir disso? Bom, espera-se o julgamento por parte dos tribunais superiores se esse júri vai ou não ser mantida essa anulação. Em caso de manutenção da anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, volta lá para a primeira vara do Tribunal do Júri de Porto Alegre, com o juiz Orlando Facini Neto, para marcar uma nova data e a realização de um novo julgamento. Em caso de derrubar a decisão do Tribunal de Justiça, bom, aí sim, aí mantém-se o que foi decidido pelo Tribunal do Júri, e aí sim os réus com as suas condenações de 18 a 22 anos. Eduardo, para a gente finalizar, a gente está conversando aqui no final da tarde de quinta-feira, os réus já estão em liberdade. Nesse momento, eles estão com algum tipo de monitoramento ou eles estão com todos os seus direitos reestabelecidos e livres para circular? Todos os direitos restabelecidos e livres, não há condenação, não há sentença, é como se eles não tivessem sido julgados. Esse é o entendimento de uma forma leiga, para explicar para os nossos ouvintes. Então agora eles estão livres, não há uma condenação, eles aguardam, evidentemente, o julgamento pelos tribunais superiores, mas até então um novo júri será realizado. Ou seja, neste momento não há uma decisão sobre prisão. A figura da prisão, ela talvez se encaixaria com outro argumento que o Ministério Público está tentando sustentar junto ao Supremo Tribunal Federal, mas não sobre o julgamento pelo Tribunal do Júri em si. E esse argumento, Maltic, é o seguinte: existe uma suspensão de liminar que tramita no Supremo Tribunal Federal. Isso lá de trás, teve o júri decidiu pela condenação dos réus, o juiz Orlando Facini Neto decidiu pela prisão dos réus por ter um dispositivo legal que acima de 15 anos de condenação pode mandar prender o réu e executar antecipadamente a pena. Bom, diante disso, houve um habeas corpus impetrado pela defesa, esse habeas corpus foi acatado liminarmente pela primeira Câmara, eles ficaram soltos num primeiro momento logo depois do júri. Diante disso, o Ministério Público ingressou com essa chamada suspensão de liminar, apresentada direto ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. O presidente do Supremo Tribunal Federal acatou esse pedido liminar do Ministério Público e mandou prender os réus. Então, do júri, ou 2 dias depois do júri, 1 dia depois do júri, os réus ficaram presos até esse julgamento
pela Câmara Criminal, e agora o Ministério Público está tentando sustentar de que a primeira Câmara Criminal, ela desrespeitou uma decisão de um tribunal superior, no caso o STF, no caso do presidente do STF, ministro Luiz Fux, que já tinha falado, não, os réus têm que ficar presos, né, sob o argumento de risco da ordem pública. Agora, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, vai apreciar novamente um novo pedido do Ministério Público, já tem manifestação das defesas e fica essa expectativa. Eduardo Matos, que acompanha esse caso desde o dia 27 de janeiro de 2013, quando houve a tragédia na Boate Kiss em Santa Maria. Muito obrigado pela sua participação e um bom trabalho. Roberto Maltic, obrigado pelo convite para participar do Ao Ponto. Eu que sou um ouvinte, né? Então, para mim é uma honra participar. Um grande abraço para vocês. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da Redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal. As mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo, acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do João Vitor Costa e a edição do Luan Oliveira. Tchau!